Acho que deu ruim pro Takasago. E olha que nem foi culpa dele, viu? Mas parece que as coisas já estavam destinadas para acontecer dessa forma, né? Junto com esse encontro inesperado com o Kyo. E a Ayami tentando ser uma pessoa diferente do seu antigo eu. Ai, ai, ai. Só que no final, na conversa entre ela e o Takasago, foi simplesmente um espelho dela mesma. E talvez mostre que ela nem sequer se suporta. Talvez. Agora, o que eu quero dizer com o espelho, você vai ter que ficar nesse vídeo até o final para você conferir tudo que rolou nesse capítulo e o porquê eu estou dizendo isso. Afinal, tivemos ali uma abordagem maior sobre a Ayami, o que ela pensa sobre si mesma, o seu complexo que ela adquiriu ou então que ela mesma provocou para que acontecesse. Por isso, cola com o Mano Joe para mais esse vídeo do melhor romance do universo, Blue Box, capítulo 201. E aí galera do canal do Mano Joe, como que vocês estão, meus amigos? Espero, é claro, que todos estejam muito bem. Porque hoje estamos aqui para mais um capítulo do nosso querido melhor romance do universo, auto-intitulado por mim mesmo. E que teve, eu devo dizer para vocês, um baita de um capítulo. Afinal, conhecemos um pouquinho mais sobre a Ayami, como ela era quando pequena e como ela continua sendo por parte do tempo ainda quando mais velha, precisando mudar em alguns pontos, mas não conseguindo exatamente, querendo agora segurar o mundo todo em suas mãos, mas talvez se anulando um pouco, eu acho. Mas bom, de todo jeito nós vamos comentar sobre tudo isso aqui nesse capítulo, até porque temos os pontos positivos de Ayami e os pontos negativos que ainda permanecem. Afinal, mudanças nunca são fáceis, não é? Mas bom, de todo jeito, muito obrigado a todo mundo que vai deixar o seu famoso like aí embaixo, e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo e também comprando o mangá de Blue Box nos links que eu deixo aqui embaixo com desconto na Amazon. Se vocês compram por lá, ajudam o Mano Joe, beleza? Então, se vocês fizerem isso daí, Mano Joe agradece ainda mais. Bom, agora sim, vamos direto pro nosso capítulo. Porque no início de nosso capítulo, nós temos aquele pedido do Takasago para a Ayami para que os dois passeiem no dia posterior, juntos apenas os dois como namorados, como se fosse realmente um encontro. A Ayami fica impactada com aquilo, mas topa logo em seguida dizendo, ok, nós podemos ir. Nisso o Takasago, opa, já fica todo felizão, até que fiquei feliz por ele, só que a Ayami dá um basta dizendo, opa, mas calma aí, só tem um porém que eu gostaria de acordar com você, porque eu ainda quero sair com as minhas amigas. Logo, se eu quero sair com as minhas amigas, a gente vai poder sair até às 3 horas, ou seja, ela vai se encontrar com o povo às 3 horas, então um pouquinho mais cedo ela vai ter que sair de qualquer maneira. É então que o Takasago, na boa, ele vai lá e fala, não, tudo bem, eu topo, não tem problema nenhum e tudo mais. É legal que ele topa nesse primeiro momento, a mudança que ele vai ter ao longo do capítulo é muito natural, porque ele começa a curtir o passeio, então tem essa mudança, mas ela não é algo tipo, nossa, foi simplesmente do nada. Não, ele estava gostando bastante do passeio, queria passar mais tempo com ela, e ela fez esse acordo com ele e tudo bem, só que lembrando, o Takasago é uma pessoa muito gentil, por isso que sempre num primeiro momento ele acaba topando e nunca é um pouco egoísta, digamos assim. Ele às vezes acaba não pensando direito nele mesmo, e ele estava deixando as coisas rolarem dessa forma. Só que depois que a Ayami disse que ela se dedicaria, que ela faria um esforço para ser uma namorada melhor para ele e tudo, que se ele quisesse que ela mudasse algo nela, assim, para melhorar o relacionamento deles, ele poderia pedir para ela e tudo mais, ele entende que ele tem essa liberdade de agora ser também um pouco mais egoísta, digamos assim, e requisitar para ela outras coisas, certo? Então não pensem que o Takasago no final do capítulo ele foi babaca de forma alguma, que ele quis atrapalhar o rolê com as amigas e tudo mais, porque olha, de egoísta a gente vê que a Ayami tá cheia. Afinal, ela mesma diz isto nesse capítulo. Mas bom, continuando aqui, ela topa, ele fica feliz, ela fala, pô, que legal, nós vamos sair junto, agora eu creio que estou mudada, posso tratar ele preciosamente, assim como ele me trata dessa maneira e tal. E hoje eu estou pronta para esse tipo de coisa. Dessa vez, eu sou uma nova Ayami. É então que ela se lembra dela no passado, ainda pequenininha,
pequenininha e tudo, sendo um pouco egoísta, querendo as coisas da irmã, algo muito natural entre irmãos mais velhos e mais novos e tal. Ela diz que ela não quer mais aquele bastãozinho de coração, ela quer a caixinha lá da Karen cheia de corações e bonitinha e tal. A mãe dela fala, pô, você não pode ser tão egoísta assim, minha filha. E ela fala, não, mas eu quero que a Karen tenha também, eu quero um igual e tudo mais. Então a Ayami sempre foi uma pessoa egoísta que fazia sempre o que ela queria, e quando ela era ruim em algo, ela apenas evitava esse algo. Digamos assim, pô, eu sou ruim em nadar, por exemplo, assim como a Karen era. Pô, eu não vou tentar, eu desisto antes, entendeu? Eu nem tento, porque eu sei que eu não sou boa, então eu vou evitar esse tipo de coisa. Ali nós vemos um exemplo dentro da sua própria casa, onde a Karen era uma pessoa que nunca desistia. E mesmo sem saber nadar, ela falava assim, olha, é ruim quando você não é bom em algo. Eu quero tentar, eu quero continuar, eu vou dar o meu melhor, eu vou me esforçar mais para ser melhor da próxima vez. Enquanto a Ayami era uma pessoa que levava a vida de forma mais fácil, porque ela evitava esses problemas, e evitando esses problemas, ela não tinha nada, tipo, simplesmente ela também não agregava nada para si, porque nunca se esforçava para nada, apenas se divertia de acordo com o momento e com o que era legal para aquele momento. Por isso ela mesmo diz que quando ela enjoava de algo, ela apenas tirava fora, tipo, tô aprendendo teclado, enjoei, já é que vou sair, não quero mais. Eu tô aprendendo aqui matemática, enjoei, não quero mais estudar disso aí não. Eu aprendi a dançar, enjoei, não quero mais saber. Então, agora eu gosto disso, agora eu gosto daquilo. E sempre que alguma coisa se sentia fora da linha, ela simplesmente vazava. O problema disso tudo não é simplesmente vazar quando você não é bom em algo, quando você enxerga que, pô, para aquilo eu não sirvo normalmente, ou então realmente não gosto daquilo, descobri que não gosto. O problema é sair de tudo. Ela sai simplesmente de tudo. Ela não tenta nada, sempre desiste de tudo. E esse era e é o grande problema das coisas. É sempre desistir de tudo, evitar as coisas e simplesmente fugir, sempre fugir e nunca arriscar, nunca tentar, nunca, se esforçar para algo. E ali nós vemos o exemplo dentro da sua casa e até quando ela conhece a Hina, o Taiki, Kyo, pessoas que não desistem, pessoas que simplesmente vão pra cima, vamos tentar, vamos ter motivação, vamos conseguir tudo, mesmo que naquele momento você não seja bom naquele algo, ou aquele algo não esteja dando certo num primeiro momento, ou simplesmente você se cansou, ou então você sentiu que, aquilo, eu não gosto daquilo, então eu vou sair fora, entendeu? Então é nesse momento que nós vemos ali uma conversa da Karen, né, recebendo ali parece que uma resposta, dizendo que não deu certo algum trabalho, provavelmente, ou alguma coisa, e ela dizendo que não, da próxima vez eu vou tentar novamente, e eu vou ser melhor ainda do que eu fui. Enquanto a Ayami sempre continuava fugindo, fugindo e fugindo, e não simplesmente só fugindo, como também evitando esse tipo de coisa, deixando a vida mais fácil, mas também não agregando nada em suas mãos, não obtendo nada. Então ela desenvolveu ali um complexo, segundo ela mesma, onde ela acreditava que não tinha nada para ela. No espanhol está dizendo que ela não sabia fazer nada. Então, supostamente falando, seria como se ela dissesse, olha, eu não tenho nada em minhas mãos, eu não consigo segurar nada em minhas mãos porque eu deixo tudo cair, e não tem nada para mim no futuro também porque eu simplesmente largo tudo, porque nada consegue ficar nas minhas mãos. Mas isso tudo não é porque as coisas não vêm até ela, e sim porque ela apenas não agarra essas coisas, ela apenas solta e deixa ir embora de uma vez, enquanto as outras pessoas continuam se dedicando, continuam se esforçando, e é por isso que Chinatsu, Taiki, Hina, Kyo são pessoas muito influentes, e quando ela encontra o seu caminho, ali tirando uma foto com a equipe de badminton e tudo, fazendo parte de um grupo, esse tipo de coisa, ela começa a se sentir parte de algo, e a partir de se sentir parte de algo, é como se tivesse realmente algo para ela, e dessa vez as coisas não estão escapando, mas não por conta tanto dela, só porque ela também tem ali o seu esforço, mas também porque as pessoas não largaram ela ali, a Deus dará, né? Igual ela sempre fazia com os outros, como nós veremos aqui nesse capítulo, e ela mesma sabe que fazia isso. Bom, de todo jeito, chega no dia ali do passeio da Ayami junto com o Takasago, eles vão participar e tudo mais. A Nina, ela fica tipo, pô, mano, que pena, né, que ela vai ter que ir e tal, a gente queria passar um tempo com ela e tudo. E aí a Hina fala assim, não, relaxa,
pô, os dois pombinhos estão querendo namorar, estão querendo sair, tudo juntos, vamos deixar eles, a gente não pode se intrometer. E outra, ela vai se divertir junto com a gente depois das 15 e tal, porque ela vai se encontrar com a gente no templo de Kiyomuzedera, um nome lá muito grande. É aí que começa o passeio da Ayami com o Takasago, eles vão pro templo Kinkakuji, acho que é assim o nome, que na verdade é Rukuonji, alguma coisa assim, o verdadeiro nome dele, graças ao shogunato, papapá, e uns negócios lá de história que o Takasago conhece bastante, e que é do gosto dele, ele gosta de história e tal, e ele é bem versado nisso. A Ayami fica feliz com isso e fala, pô, achei isso daqui muito legal, e isso anima o Takasago. Ele pensa, pô, mano, ela tá se interessando pelo meu papo chato, cara. Então significa que ela tá se importando aqui comigo. E realmente, nesse primeiro momento, ela tá feliz com isso. Então, aparentemente, não foi algo que ela desgostou. Mas o passeio dos dois vai ficando meio chato pra Ayami, ao decorrer dele, né? A gente vai perceber agora. Porque é aí, então, que a Ayami, ela quer tomar ali um sorvete de matcha, uns trecos lá de matcha e tal. E aí ele fala assim, nossa, mas eu já pesquisei aqui um lugar e tal, que é perto daqui, a gente pode ir, e tem o parfait matcha perfeito, é tipo um sorvete, um doce lá que eles tomam e tudo, né? E aí ela fala, não, beleza, então vamos pra lá. Só que ela já fica com uma cara assim meio... E por que essa cara? Bom, a cara da Ayami, alguns podem interpretar como... Ah, tô engolindo isso, mas é chato pra caramba, né? Eu tenho que valorizar esse relacionamento e tal. Mas não, na verdade, ela fica assim porque ela é chata, ela é egoísta. Ela, como diz nesse capítulo, foi sempre uma pessoa muito livre, que apenas se divertia pro momento e depois largava as coisas. Ah, enjoei, jogo fora, acabou. Não se importava nem um pouco com os sentimentos ali, ou cá e tchau e benção, né? E já era. Só que agora ela tá aprendendo a se importar mais. Só que aí quando eles chegam lá nesse lugar que o Takasago ele acabou indicando, porque ele fez todo um roteirinho. Tipo o Taiki quando foi ali pro aquário, pesquisou sobre os peixes, e aí falou sobre os peixes e tal pra Chinatsu e tudo, pra encantar ela, pra mostrar que ele sabia de alguma coisa, pra impressionar a pessoa. O Takasago fez da mesma forma. Ele fez várias pesquisas e tudo por conta desse encontro. Ele estava super preparado para esse dia. E quando eles chegam lá nesse lugar, desse matcha aí que ele gostaria de tomar, e tudo acontece que tá muito lotado, aí eu me falo, ó, olha, tá tudo bem pra mim ir pra outro lugar, se preferir dessa forma. E aí o Takasago ele fica meio assim e fala, não, tudo bem, então se você prefere outro lugar, deixa eu ver aqui, porque ele fez toda uma pesquisa, olha ali no celular, e aí ela fala, pô, mano, ele pesquisou pra caramba, não, vamos entrar aqui na fila, não tem problema nenhum e tal, tal, tal. E aí o Takasago fala, não, tem certeza? Porque às vezes você não quer ficar esperando na fila e tudo, e a Ayami não queria, mas ela falou assim, não, o cara tá fazendo o maior esforço por mim, eu não vou fazer um esforço em compensação, tipo, só ele se esforça e eu não faço nada. Então, vamos sim. E aí eles ficam lá na fila, só que aí que aparece uma velhinha que tava querendo ir naquele templo de Kinkakuji, e ela pergunta onde que era, o Takasago, como é muito gentil, ele pega e fala assim, não, eu te mostro onde que é e tudo. E a Ayami não ligaria de ir junto com ele, só que ele pega e vai levar a velhinha, né, deixa ela na fila sozinha, até porque eles não poderiam perder tempo ali. E ela ficou meio mal-humorada com isso, porque ela gostaria de ir junto. Ela não gostaria de ficar ali sozinha. Ela pensa nas meninas lá que estavam se divertindo ali no Fushimi Naritaisha, e as meninas estão passeando, e ela queria estar lá também. Só que, olha só como ela já tá sendo egoísta e pensando, pô, meu cara foi gentil com uma velhinha, e ela tá, tipo, só pensando nela. Vocês perceberam como ela só pensa nela, como ela tá sendo sempre egoísta, mas agora ela pelo menos tá tentando evitar? Então, ao menos ela tá tentando ter uma mudança. Mas claro, mudanças sempre nos causam não só estranheza, mas tipo, dói, sabe? Dói. Imagina você em um barro, como você se fosse um barro. E aí você está sendo moldado, então você vai ter que ser apertado, você vai ter que ser esticado, entendeu? Então é como se o seu corpo fosse modulando, é como se você fizesse até academia. O seu corpo vai doer por quê? Porque os músculos e tal vão aumentar e tudo, vão dilatar, na verdade, né? Então essas coisas vão acontecer e da mesma forma mudanças causam atrito, e esses atritos causam esse tipo de dor incômoda, mas que depois vai valer a pena. Então, é uma mudança boa que a Ayami tá tentando ter agora, embora reparem como ela é sempre muito egoísta. E bom, ela fica meio mal-humorada e pensa, pô, esse cara é muito gentil e tudo, mas me deixou aqui sozinha, mas esse cara é muito gentil. Então, no final das contas, ela acaba ficando feliz, o Takasago volta e fala, ó, voltei e tal, eles tomam ali o matcha e tudo mais, né? Era muito gostoso mesmo e ele acaba pagando. E ela até disse assim, pô, meu, mas a gente sempre divide. E ele fala, não, como você ficou esperando por mim, sozinha, então eu tenho que te recompensar de alguma forma, então deixa que eu pago. Então, cara, muito gentil mesmo. Então, ele
tá tratando ela bem pra caramba, ela reconhece isso e ela precisa também mostrar ali algum esforço, porque os outros caras, independente dela ser egoísta, como ela sempre foi realmente, e fugir das coisas e tal, ter a parte negativa, os outros caras também não tratavam muito bem ela não. Os outros caras não estavam nem aí. E esse cara tá se importando com ela pra caramba, já fez um monte de coisa pra ela, já deixou passar batido um monte de coisa, nunca tentou forçar a opinião dele, as coisas que ele quer em cima dela, tentar mudar ela. E ele tá sendo um puta cara legal, ele nunca foi egoísta, vai ser uma vez nesse capítulo. E a Yami, ela não aguenta esse tipo de coisa, ela não aguenta por enquanto essa mudança. Infelizmente ela continua sendo muito egoísta, sempre pensando muito em si mesma. Nós vamos ver agora, né? Porque, então eles estão passeando, ela compra ali uns souvenirs, umas lembrancinhas e tal. Ele até se oferece pra pagar, mas aí ela fala assim, não, isso daqui é pra mim, pô, não é pra você não. Então, deixa que eu pago aqui, tá tranquilo. E ela reconhece que ele tá tratando ela super bem e que ela tem que se esforçar também, senão ela ainda vai continuar sendo igual a antiga eu dela, né? E aí, então, eles estão passeando, eles vão lá para um templo e tudo, né? Estão dando uma volta e tal. Ele pergunta para ela se ela tá cansada, mas ela já começa a olhar ali no horário, porque já tá dando quase umas 15 horas, então é uns 50 minutos para ela se encontrar com as meninas e tal, ela vai acabar atrasando, então para não atrasar, ela pensa, pô, é que eu já tenho que ir de encontro e largar o Takasago aqui, e é isso aí, acabou o encontro e tal. Só que aí ele pergunta se ela tá cansada, e ela fala que não, e ele fala, pô, então a gente pode ir pro aquário de Kyoto, tem uma salamandra lá, muito legal e tudo, né, não sei o quê. E aí ela fala, pô, mas se eu for, não vai dar tempo de eu me encontrar com as meninas. Então, tipo, já vai dar 15 horas, acho que não vai dar e tal. E aí ele pega e fala assim, olha, eu mudei de ideia. Eu gostaria de passar o dia inteiro com você. Como um namorado gostaria de passar o dia inteiro com a namorada. E a namorada também deveria gostar de passar o dia inteiro com o cara, né? E a Yami normalmente é muito mais pros amigos do que pro cara, né? Tudo bem. E aí, então, ele fala isso pra ela e a Yami fala, mas eu não posso fazer isso. Isso no inglês, mas no espanhol, gente, tá assim, eu não quero, tipo, no espanhol dá muito mais sentido de ser realmente a Yami, porque é uma forma um pouco mais egoísta de falar, não, eu não quero ir pro aquário com você agora, eu quero sair com as meninas, entendeu? Então o passeio tá sendo meio que um saco pra ela em algumas partes, a parte da história lá, ela nem ligou se o assunto era chato ou não, mas do restante... Ela não gosta de uma coisa ou outra, do cara, tipo, às vezes querer pegar fila, ser gentil demais, talvez, né, daquele jeito que ele é, largar ela sozinha, pelo menos. E se ela quisesse ir com ele, pô, sai e vai junto com ele, né, tipo, tô nem aí pra essa fila também, vamos lá junto. Se ela quisesse, ela fazia isso também, só que ela também não fez. Então ali a gente vê que, putz, ela ainda tá com esse egoísmo. E nisso ela fica mega confusa, porque se ela falar que ela não quer, ou então que ela não pode fazer isso, que ela tem que ir com as meninas, que ela combinou e blá 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 blá, ela vai acabar machucando os sentimentos dele. E ele já tá meio... mano, putz, ela não quer topar. Então aí complicou um pouquinho o negócio e aí a Yami começa a entrar num monólogo sobre si mesma, dizendo que antes ela era uma pessoa livre, que fazia o que queria, que se divertia no momento que ela queria com alguma coisa, e quando ela queria desistir, ela desistia e jogava tudo fora, ficava pulando de namorado em namorado, no final das contas não só namorados, mas como também até amizades, ela acabava não agarrando nada pra ela, né, tipo, nada ficava nas mãos dela e tudo, só que agora as coisas começaram a mudar, ela encontrou seu papel como gerente, tá gostando de fazer isso, ela descobriu que não é tão ruim assim, ser ruim em algo, então ela tá se esforçando mais em outras coisas, tá tentando tratar melhor as outras pessoas, como o namorado ali nesse caso, e com isso tudo ela pensou que ela se tornaria uma pessoa que consegue agarrar as coisas, né, que consegue ter as coisas pra si, não no sentido egoísta, mas de ter as coisas pra si, né? Não simplesmente deixar tudo escapar das mãos, assim como tem no exemplo aqui desse capítulo. E aí ela pensa, pô, é claro que eu queria sair com as minhas amigas, mas ao mesmo tempo eu também tenho que tratar meu namorado bem, porque se eu não tratar meu namorado bem, eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu era antes, não é? E tudo, ela tá pensando nesse tipo de coisa, passa um monte de veinho ali, tipo, na excursão em cima dele, separam os dois, e nisso que separam os dois, a Yami acaba cruzando o caminho com o Kyo, pergunta o que o Kyo tá fazendo ali, e o Kyo fala, pô, uma viagem escolar, velho. A gente já ia passar por aqui mesmo, normal, né? O que eu sempre também um pouquinho grosseiro, né? E ali termina o capítulo. Mas bom, gente, olha só que interessante. O Takasago, nesse capítulo, embora ele tenha agido de certa forma egoísta, ele mesmo disse, né? Pô, pode parecer meio egoísta o meu pedido e tudo, mas eu gostaria de passar o restante do dia, o dia inteiro com você hoje.
Porque ele ficou com vontade, ficou legal ali o passeio, ele tá curtindo ali o passeio, ele tava querendo mais e tava sendo meio egoísta. Não tava sendo meio egoísta, ele tava querendo fazer alguma coisa que ele tava gostando também, né? E eles não têm muito esse tempo com namorados de fato. E aí, tipo, a Yami é pega numa encruzilhada, porque a gente tem também as nossas amizades que nós valorizamos, então ela quer agarrar ali o mundo, né? E às vezes não dá pra agarrar o mundo. Mas, de todo jeito, reparem como o Takasago tá sendo o espelho da Yami. É o espelho dela. É o espelho dela pedir algo egoísta. Olha só como ela não suporta, talvez, ela mesma fazendo isso. Porque ela mesma, se tiver ali na cabeça dela, estaria dizendo ali, não, quero, pronto, acabou, né? Tipo, quer topar um pedido egoísta meu aqui? Vamos no cinema assistir o meu filme? Pronto, acabou? E vamos, pronto, acabou. Ou então, vamos fazer tal coisa e pronto, acabou. Vamos fazer tal coisa e pronto, acabou. Sempre de uma forma bem egoísta. Ah, eu quero aquele brinquedo ali da mesma Karen. Ah, toma aqui, né? A Karen parece que deixa ela brincar ali com o brinquedinho e tal. Então, você percebe que ali é meio que um espelho dela. Então, talvez ela mesma precise se aceitar um pouquinho em umas partes. Porque eu imagino, não é aquele negócio de romantizar o egoísmo, mas você tem que também gostar das coisas que você gosta, normal, e não tem que, tipo, obrigar outra pessoa a gostar por você e tem que continuar curtindo, independente se ninguém gostar e só você gostar. Então faz parte ali de uma autoaceitação sua. Então acredito que a Yami precisa passar por essa parte de aceitar quem ela é, das coisas que ela gosta e tudo, e de quem ela gosta também, porque ela não gosta do Takasago, a gente sabe disso. E ao mesmo tempo também mudar para ser menos egoísta, e não sempre ser, ó, que eu quero e tal, senão eu jogo fora e pronto, acabou. Não, insiste, tenta, tá tentando, não vai dar certo com o Takasago, porque você não gosta dele, essa é a realidade, porque você não gosta dele. Ele é um cara legal e tudo, papá, super gentil, super solícito, te trata super bem, mas não é só por isso. Também tem que gostar, ali é um relacionamento também. Então tem a parte do egoísmo que ela pode manter com as coisas que ela gosta mesmo, e tem a parte do egoísmo onde ela tem que evitar pra não ser 100% egoísta e tipo, não deu certo, tô vazando, falou, é nóis, tamo junto, valeu. E esse tipo de coisa. Então esse capítulo foi muito, muito legal. Consegui compreender bem a Yami, gostei muito porque fica naquela encruzilhada, não fica tipo a Yami a coitadinha, nem fica também o Takasago é o coitadinho do negócio, embora, putz, o bichinho vai sofrer, velho, coitado. Ele não merecia não, velho. O cara foi legal pra caramba durante esses 4 meses e tipo, ela ainda pensa só nela. Então é uma pessoa que tem que pensar menos em si mesma. Só que, assim, pra além disso, pra além dela mudar, pra ela ser uma pessoa melhor e tudo, passa o sentimento de gostar, porque ali é um relacionamento. Então ela teria que estar gostando dele. E ela não gosta dele, né? Não é nem porque ele gosta de história, porque ela gosta de outro. É simples. E agora ela vai se encontrar com o Kyo. Takasago talvez vai perceber ali os olhares. Pode até ser que role uma briga. Não uma briga, mas um atrito. Tipo, ele perceba alguma coisa. E, mano, essa viagem vai terminar no fim do relacionamento ali da Yami com o Takasago, certeza. Só que eu não acho que vai começar logo o da Yami com o Kyo. Acho que ela vai notar que gosta realmente dele e que ela vai aceitar melhor as coisas quando ela gostar de alguém, de verdade, né? E que não for algo passageiro, for tipo uma paixão, for algo a mais. Sei lá. Bom, vamos ver, né? Porque o que eu ainda pode ensinar pra ela também um pouquinho disso. Falar, meu, opa, garota, não é assim não. Colocar ela meio que no trilho também, né? Porque só o que ela quer também não dá, né? E bom, foi esse o capítulo de Blue Box. Gostaria de saber o comentário de vocês. Eu gostei da atitude do Takasago, tem que pedir mesmo, falar assim, não, sou seu namorado, queria pedir pra passar mais tempo com você. Não topou? Beleza, tudo bem, beleza. Pode ir lá com seus amigos e tal, mas ele tem que arriscar. Ela disse que ia se esforçar mais, então não custa nada tentar, né? Melhor do que ficar quieto como ele tava antes. E ela, se ela quiser se manter com ele e gostar dele de verdade, tá precisando e muito mudar ali as suas atitudes, porque ela foi bem egoísta nesse capítulo, né? Parece para algumas pessoas às vezes, eu gosto da Yami, por isso que ela tá sendo uma coitadinha nesse capítulo, o Takasago mandou mal. Quem mandou mal foi ela. O tempo todo ela só tava pensando nela ali. O cara só pensou uma vez ali, fez todo um passeio programado por ela, tal, e ela, tipo, não posso, não quero sair com você mais, eu quero ir embora. Você tá fazendo a mesma coisa de antes, tá sendo a mesma de sempre. Então, acho que precisa de um baque talvez nela. Talvez o Takasago mandar a real pra ela, falar, meu, você não tá percebendo, mas você é egoísta, cara, você não pode fazer nada aqui e tal, e você só quer o que você quer e tal. Você
Seria legal ele mandar uma real dessa pra ela se tocar e depois ela ir mudando com o tempo. Mas algumas coisas ela já mudou, foi muito bom ela ter entrado como gerente, encontrou seu papel nas coisas e tal, tá evoluindo, mas ainda precisa, obviamente, melhorar. E também ligar um pouquinho pros sentimentos da outra pessoa, né? Porque, pô, coitado do cara, velho. Eu tô com dó do cara, velho. Eu tô com dó. Porque quem mais tá sofrendo nesse processo todo é ele, viu? Não sai direito, não ganha um beijinho, não ganha nada. Aí é difícil demais, né, velho? Bom, de todo jeito, o capítulo foi excelente, gostaria de saber o comentário de vocês. Agora o Mano Ju está vazando. Até um próximo vídeo. Valeu!